Era uma manhã de sábado, e o sol brilhava intensamente sobre a pequena cidade de Hillville, um daqueles lugares onde todos se conhecem pelo nome e onde cada detalhe da vida alheia parece ser comentado em sussurros nos corredores da igreja. Martha Thompson, uma mãe solteira, tentava desesperadamente manter a ordem em sua pequena casa, preparando o café da manhã, enquanto Emily, sua filha de 8 anos, brincava no tapete da sala. Martha sempre se orgulhou de criar Emily sozinha. Desde que seu marido James faleceu em um trágico acidente de carro há 5 anos, Martha se dedicou a proporcionar uma vida estável para a filha. Emily, por sua vez, era uma criança adorável, com grandes olhos azuis, pareciam capturar cada detalhe do mundo ao seu redor, e uma imaginação fértil que preenchia suas tardes com brincadeiras solitárias. Aquele dia em particular, Emily estava especialmente animada. Era seu aniversário de 8 anos, e Martha planejava uma pequena festa com alguns amigos e vizinhos. Mas o que Emily não esperava era o presente peculiar que receberia mais tarde naquele dia. Às 3 da tarde, os convidados começaram a chegar. A pequena sala de estar logo se encheu de risos infantis e conversas animadas. A Sra. Abernathy, a idosa vizinha que morava 2 casas adiante, foi uma das últimas a chegar. Ela era uma mulher alta e magra, com uma pele enrugada e olhos que pareciam sempre semicerrados, como se estivessem analisando tudo ao seu redor. "Feliz aniversário, minha querida", clamou a Sra. Abernathy ao ver Emily. Ela entregou à menina o embrulho cuidadosamente preparado, coberto com um papel de presente amarelo desbotado e amarrado com um laço de cetim vermelho. "Obrigada, Sra. Abernathy", disse Emily, sorrindo amplamente. Martha observou com curiosidade enquanto Emily desembrulhava o presente. De dentro do papel surgia uma boneca antiga, esculpida em porcelana. Ela tinha longos cabelos loiros, enrolados em cachos delicados, e estava vestida com um vestido vitoriano azul marinho, adornado com rendas brancas. Seus olhos de vidro eram de um azul profundo e brilhavam sob a luz, como se estivessem vivos. "Essa boneca é linda", clamou Martha, embora houvesse algo na aparência da boneca que a incomodasse. Talvez fosse o fato de que os olhos pareciam seguir seus movimentos pela sala, ou talvez o sorriso sutil nos lábios da boneca que parecia mais cínico do que inocente. "A boneca pertenceu à minha sobrinha, Lillian", disse a Sra. Abernathy em um tom de voz suave, quase como se estivesse confidenciando um segredo. "Ela foi muito querida por Lillian, que infelizmente faleceu muito jovem. Pensei que Emily poderia gostar dela agora." Martha sentiu um leve desconforto ao ouvir isso, mas sorriu educadamente. "É muito gentil de sua parte, Sra. Abernathy. Emily vai cuidar muito bem dela." Emily, no entanto, parecia estar encantada pela boneca. Segurava-a com cuidado, examinando cada detalhe com seus grandes olhos curiosos. "Vou chamá-la de Lily", disse ela, decidindo o nome como se já tivesse conhecido a boneca há muito tempo. A festa prosseguiu sem maiores incidentes, mas Martha não conseguia deixar de lançar olhares rápidos para a boneca, que agora estava sentada em uma cadeira próxima à janela. Algo na maneira como a luz do sol incidia sobre os olhos de vidro a fazia parecer viva, observando tudo ao seu redor. Após a partida dos convidados e a limpeza da bagunça, Martha finalmente conseguiu relaxar. Emily, exausta pela emoção do dia, foi para a cama cedo, levando Lily consigo. Martha estava prestes a terminar de lavar os últimos pratos quando ouviu um barulho vindo do quarto de Emily. Um som suave, como o de alguém sussurrando. Seu coração disparou por um momento, mas ela se convenceu de que era apenas a imaginação de uma mãe preocupada. Secando as mãos, subiu silenciosamente as escadas e foi até o quarto de Emily. A porta estava entreaberta. Quando Martha espiou para dentro, viu Emily dormindo profundamente, a boneca Lily aconchegada em seus braços. Tudo parecia em paz, mas enquanto ela fechava a porta, algo a fez parar. Foi uma sensação, como se estivesse sendo observada. Martha virou-se para olhar para Lily, e por um instante teve a certeza de que os olhos da boneca estavam fixos nos dela. Ela piscou e a impressão se foi, mas o arrepio que percorreu sua espinha permaneceu. Nas noites seguintes, os acontecimentos estranhos começaram a se intensificar. Martha notou que, toda vez que entrava no quarto de Emily, Lily estava em uma posição diferente, como se tivesse se movido por conta própria. Mais de uma vez, ela acordou no meio da noite para encontrar a boneca fora da cama, sentada em uma cadeira, como se estivesse observando Emily enquanto ela dormia. Emily, por outro lado, parecia cada vez mais ligada à boneca.
Ela começou a falar sozinha, sussurrando como se estivesse numa conversa íntima com alguém. Quando Martha questionava sobre isso, Emily respondia com um sorriso inocente. Estou falando com Lily, mamãe. Ela me conta histórias antes de dormir. Certa noite, Martha acordou sobressaltada, ouvindo passos leves no corredor. Pensando que Emily tinha saído da cama, levantou-se para verificar, mas encontrou o corredor vazio. Ao abrir a porta do quarto de Emily, encontrou a filha dormindo tranquilamente, mas Lily estava sentada no chão, bem em frente à porta, olhando diretamente para Martha. O desconforto de Martha cresceu. Ela tentou racionalizar o que estava acontecendo, atribuindo os eventos à sua imaginação e ao estresse. Mas na noite seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. Martha acordou para encontrar Emily de pé ao lado da cama, segurando Lily. Emily, o que você está fazendo acordada a essa hora? Martha perguntou, tentando esconder o pânico na voz. Emily respondeu em um tom monótono, sem emoção. Lily disse que não quer que você a toque. Ela diz que você a machuca. Martha ficou sem palavras, mas antes que pudesse reagir, Emily voltou para o quarto, levando a boneca com ela. Naquela noite, Martha mal conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de pensamentos sômbrios e imagens perturbadoras, e a cada som da casa, ela se perguntava se era apenas o vento ou algo muito mais sinistro. Na manhã seguinte, enquanto Emily estava na escola, Martha decidiu investigar mais sobre a boneca. Ela voltou à casa da Sra. Abernathy e, após uma conversa hesitante, a vizinha revelou mais sobre o passado de Lillian. Lillian era uma menina doce, mas depois que ganhou aquela boneca, ela começou a mudar. Tornou-se solitária, distante e começou a falar sobre uma amiga imaginária que vivia dentro da boneca. Pouco antes de desaparecer, Lillian disse que a amiga queria que elas ficassem juntas para sempre. Martha sentiu um calafrio ao ouvir isso. Despediu-se rapidamente da Sra. Abernathy e voltou para casa, decidida a tirar Lily de sua casa. Mas quando chegou, encontrou Emily abraçada à boneca, como se soubesse o que sua mãe estava prestes a fazer. Os olhos de Emily, normalmente tão vivos, estavam sômbrios e vazios. Você não pode levá-la embora, mamãe. Lily precisa de mim, e eu preciso dela. Martha ficou paralisada por um momento, o medo tomando conta de seu corpo. Havia algo profundamente errado ali, algo que ela não podia entender, mas que sabia que precisava enfrentar. Decidida, ela esperou até que Emily estivesse dormindo naquela noite para pegar Lily e escondê-la em uma caixa no porão. Mas enquanto ela descia as escadas, teve a sensação de que algo a seguia, algo que ela não podia ver. Ao trancar a caixa no porão, Martha respirou aliviada. Mas ao voltar para o quarto de Emily, encontrou a boneca de volta na cama da filha, seus olhos de vidro brilhando na escuridão. O tempo parecia estar jogando contra Martha. Cada dia que passava, ela sentia que a boneca Lily, com seu olhar de vidro e sorriso inquietante, se tornava uma presença mais dominante na casa. Emily, antes uma criança alegre e cheia de vida, estava agora mais reclusa e passava a maior parte do tempo em seu quarto, com a boneca sempre ao seu lado. As conversas sussurradas entre as duas se tornaram mais frequentes, e Martha se viu cada vez mais preocupada com o estado mental da filha. Naquela manhã, após o incidente da boneca que parecia ter voltado misteriosamente para a cama de Emily, Martha decidiu que era hora de tomar medidas mais drásticas. O desespero em seu coração a levou a pensar em soluções que antes lhe pareceriam absurdas, mas agora, diante da situação, pareciam sua única opção. Ela levou Emily à escola como de costume, mas ao invés de voltar para casa, foi até a igreja local, onde o padre Samuel, um homem idoso de aparência austera, mas de coração bondoso, a aguardava. Martha nunca foi uma mulher particularmente religiosa, mas o peso do que estava acontecendo a fez buscar ajuda além do mundo físico. O padre ouviu atentamente enquanto Martha descrevia os eventos perturbadores que vinham ocorrendo desde que a boneca chegou à casa. Seus olhos, geralmente calmos, se estreitaram em preocupação quando ela mencionou o comportamento de Emily e os olhos que pareciam seguir seus movimentos. Essas coisas que você descreve, Martha, não são incomuns, embora muitas pessoas prefiram ignorar a realidade do mal que pode habitar em objetos aparentemente inofensivos, disse o padre Samuel em um tom grave. Eu só quero minha filha de volta, padre. Quero que ela seja a menina que sempre foi, e não essa estranha que parece não me reconhecer mais. O padre assinou com a cabeça, entendendo a angústia de Martha. Posso ir à sua casa, abençoar o ambiente e a boneca,
Mas há algo que você deve entender. Se o que você diz é verdade, isso não será suficiente. Objetos como este, que carregam uma presença tão maligna, não podem ser simplesmente purificados. Eles precisam ser destruídos. Martha sentiu um frio na espinha ao ouvir essas palavras. Destruir a boneca, algo dentro dela, talvez o instinto materno ou apenas o medo do desconhecido, hesitava em seguir esse caminho. No entanto, ao lembrar dos olhos vazios de Emily e do comportamento cada vez mais estranho, ela soube que não havia outra escolha. Naquela noite, Martha preparou tudo. Após colocar Emily na cama e garantir que ela estava profundamente adormecida, desceu ao porão onde a boneca estava trancada. A caixa onde ela havia colocado Lily estava exatamente como havia deixado, mas a sensação de ser observada estava mais forte do que nunca. Martha respirou fundo, pegou a caixa e subiu as escadas em direção ao quintal. Lá fora, o vento frio soprava através das árvores, criando um cenário de sombras que pareciam se mover por conta própria. Martha levou a caixa até o centro do quintal, onde havia preparado uma pequena fogueira. Com mãos trêmulas, ela abriu a caixa e tirou a boneca, que parecia ainda mais macabra sob a luz da lua. "Isso precisa acabar", sussurrou para si mesma, enquanto jogava a boneca nas chamas. O fogo logo envolveu o vestido de Lily, e Martha esperou que o calor destruísse completamente a boneca. Mas, para seu horror, o que aconteceu a seguir foi algo que ela jamais poderia ter previsto. Assim que as chamas começaram a lamber a boneca, um grito agudo, quase humano, ecoou pelo ar. Martha recuou, coração disparado, enquanto o som parecia emanar das próprias entranhas da boneca. O fogo que deveria destruir a boneca começou a vacilar, como se estivesse sendo impedido de consumi-la. Foi então que Martha viu algo que a fez questionar sua sanidade. Por um breve momento, ela jurou que os olhos de vidro de Lily brilharam intensamente, como se a boneca estivesse se alimentando do fogo ao invés de ser destruída por ele. O grito parou tão repentinamente quanto começou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Martha correu para dentro de casa sem saber o que fazer. Trancou todas as portas e janelas, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de sua imaginação. Mas quando subiu as escadas para verificar Emily, encontrou-a acordada, sentada na cama com um sorriso estranho no rosto. "Você tentou machucar Lily, mamãe?" "Ela me disse", Emily sussurrou, sua voz soando de maneira que Martha nunca tinha ouvido antes. "Ela não gostou e agora está zangada." Martha ficou sem palavras. Era como se Emily estivesse sendo controlada por algo ou alguém. E a ideia de que a boneca pudesse estar influenciando sua filha a aterrorizava. Mas antes que pudesse reagir, Emily se deitou de volta na cama, virando-se para o lado e adormecendo como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Martha não conseguiu pregar os olhos. Sentada na poltrona ao lado da cama de Emily, ela se perguntava se estava perdendo a cabeça ou se algo muito mais sinistro estava em jogo. Ela não tinha mais certeza do que era real e o que era fruto de sua imaginação, mas sabia que precisava proteger Emily, mesmo que isso significasse enfrentar um mal que ela mal compreendia. Quando o sol finalmente começou a nascer, Martha desceu as escadas com um único propósito em mente: descobrir a verdade sobre Lily e o que realmente estava acontecendo. Havia um único lugar onde ela poderia obter respostas: a casa da Sra. Abernathy. Ao chegar lá, Martha foi recebida por uma expressão sômbria da Sra. Abernathy. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a idosa a convidou para entrar, como se já esperasse sua visita. "Eu sabia que você viria", disse a Sra. Abernathy, com a voz cheia de uma tristeza que Martha não tinha notado antes. Aconteceu com Lillian também. A boneca, ela nunca foi apenas uma boneca. Há algo muito mais antigo e perverso preso nela, algo que não pode ser simplesmente destruído. "Mas o que eu posso fazer?", Martha implorou, seu desespero evidente. "Há coisas que devem permanecer enterradas, segredos que não deveriam ser revelados", respondeu Sra. Abernathy enigmaticamente. "Mas se você realmente quer salvar sua filha, terá que enfrentar o que está por trás daqueles olhos de vidro. Lillian não conseguiu, mas talvez você consiga." As palavras das Abernathy ecoaram na mente de Martha enquanto ela voltava para casa. Sabia que a reviravolta da história estava longe de terminar, e que ela estava prestes a mergulhar em algo muito mais profundo e aterrador do que jamais poderia ter imaginado. O clima em torno da casa de Martha parecia refletir a crescente tensão que envolvia sua vida.
As árvores, que antes pareciam vivas e acolhedoras, agora pareciam figuras distorcidas e ameaçadoras, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. O céu, antes claro e brilhante, estava sempre nublado, como se o próprio sol tivesse medo de iluminar os eventos sombrios que estavam prestes a acontecer. Martha passara a noite em claro, sentada ao lado da cama de Emily, observando sua filha dormir. Havia algo diferente em Emily, um peso invisível que parecia pressioná-la, mantendo-a em um estado de sono inquieto. Os murmúrios escapavam de seus lábios, palavras desconexas que às vezes mencionavam Lily, e em outras ocasiões, coisas muito mais perturbadoras. Era como se Emily estivesse travando uma batalha em seus sonhos, uma luta contra uma presença que ela não conseguia escapar. Ao amanhecer, Martha tomou uma decisão que sabia ser perigosa, mas necessária. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar diretamente o mal que estava tomando conta de sua filha. A visita a Sr. Abernathy no dia anterior a havia deixado com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa era clara: Lily não era uma simples boneca. Ela era um receptáculo para algo antigo e maligno, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Martha se dirigiu novamente à casa da Sra. Abernathy, com uma determinação renovada e um medo crescente em seu coração. Desta vez, ela exigiria respostas, por mais aterrorizantes que fossem. Ela não podia mais permitir que essa coisa tomasse conta de sua filha. Quando Martha chegou, a Sra. Abernathy a recebeu sem surpresa. Era como se a velha mulher soubesse que essa visita seria inevitável. Sem uma palavra, ela conduziu Martha até uma sala nos fundos de sua casa, onde uma lareira apagada ocupava a parede. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas, bloqueando a luz do dia e criando uma atmosfera pesada e opressiva. A história de Lily é antiga, muito mais antiga do que você imagina, começou a Sra. Abernathy, com a voz baixa e carregada de pesar. Lillian, minha filha, foi apenas a última vítima. A boneca passou por muitas mãos antes de chegar até ela. Cada pessoa que a possuiu foi marcada por tragédias inexplicáveis e eventos sombrios. Martha sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então por que você a deu para Emily? Por que deixar que isso acontecesse? A Sra. Abernathy desviou o olhar, culpa evidente em seus olhos. Eu pensei, eu esperava que se a boneca fosse para alguém puro e inocente, como Emily, a maldição pudesse ser quebrada. Lillian era atormentada, mas Emily ainda tem esperança. Eu acreditei que sua inocência poderia livrá-la desse mal. Martha queria gritar, acusar a Sra. Abernathy de ter colocado sua filha em perigo deliberadamente, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela sabia que a velha mulher estava apenas tentando corrigir um erro terrível, mas isso não diminuía o terror que agora dominava sua vida. Mas o que é essa maldição? Martha finalmente perguntou, a voz trêmula. Que está preso na boneca? A Sra. Abernathy suspirou, levantando-se lentamente para buscar um livro antigo e desgastado em uma prateleira. Ela o abriu em uma página específica e o colocou diante de Martha. As palavras eram escritas em uma língua antiga, mas as ilustrações eram claras e perturbadoras. Desenhos de rituais sombrios, figuras encapuzadas e uma boneca que parecia assombrosamente familiar encheram as páginas. Esta é uma entidade antiga, conhecida por muitos nomes ao longo dos séculos. Uma força do mal, aprisionada em objetos terrenos para evitar que sua fúria se espalhe pelo mundo. Lily é apenas uma de suas manifestações. Ela se alimenta do medo, da dor e do desespero. E uma vez que encontra uma alma jovem e pura como a de Emily, ela se agarra a ela, tentando corrompê-la e usá-la como um meio para voltar ao mundo dos vivos. Martha sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, o pavor crescendo dentro dela. Então Emily está em perigo. Eu não sei o que fazer. Você precisa ser forte, Martha, disse a Sra. Abernathy, colocando a mão sobre a dela. Não podemos banir o que está dentro de Lily, mas talvez possamos enfraquecê-la, impedir que ela tome conta de Emily completamente. Há uma maneira de enfrentar essa entidade, mas é perigosa e pode custar mais do que você está disposta a sacrificar. Martha olhou para a mulher, o medo e a determinação lutando dentro dela. Eu farei o que for preciso para salvar minha filha. A Sra. Abernathy assentiu, sua expressão grave. Há uma caverna nas montanhas, não muito longe daqui, onde as lendas dizem que a entidade foi originalmente selada. Se você levar Lily para lá, talvez consiga aprisioná-la novamente. Mas o caminho é perigoso, e a entidade fará de tudo para impedir que você chegue lá.
O peso da missão caiu sobre Martha com toda a sua força. Ela sabia que não seria fácil. Poderia muito bem estar marchando para a própria destruição. Mas a imagem de Emily, sua doce e inocente filha, presa em uma batalha com uma força maléfica, lhe dava a coragem que precisava. Martha voltou para casa, sentindo a presença da boneca em cada canto, em cada sombra. Ela pegou Lily. Parecia quase inocente com seu vestido de renda e cabelos de lã, mas agora ela sabia o que estava por trás daquele olhar de vidro. Colocando a boneca em uma mochila, Martha começou a arrumar o que precisaria para a jornada. Emily a observava da porta do quarto, os olhos frios e distantes. "Você vai levar Lily embora, não é?" Ela disse, sem qualquer emoção na voz. Martha se virou para a filha, tentando esconder o medo em seu coração. "Sim, querida. Vou levá-la para um lugar onde ela não possa mais nos machucar." Emily inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo que Martha não podia ouvir. "Lily não quer ir. Ela disse que pertence a mim." "Emily." Martha começou, mas foi interrompida quando a filha deu um passo para trás, sua expressão mudando para algo que Martha nunca tinha visto antes, um olhar de pura maldade. "Lily não vai deixar você levá-la", disse Emily, antes de correr para o quarto e bater a porta com força. O desespero se enraizou ainda mais profundamente em Martha. Ela sabia que não tinha muito tempo. Se a entidade estava influenciando Emily a esse ponto, era apenas uma questão de tempo até que sua filha fosse totalmente consumida. Martha pegou a mochila, respirou fundo e saiu pela porta da frente. O caminho até a caverna seria longo e cheio de obstáculos, mas ela estava determinada a salvar Emily a qualquer custo. Enquanto atravessava a escuridão que cercava sua casa, ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Uma batalha que poderia muito bem ser a última.